De volta aqui com vocês para a nossa segunda parte de nossa aula. E aí vinha eu falando sobre a inserção de dados dentro de um vetor. E aí eu comentei o seguinte, lembrar sempre que as aspas simples são diferentes de aspas duplas quando estivermos falando de inclusão de símbolos, como no caso de strings, caracteres. E aí eu disse que a aspa simples, ela serve justamente para aqueles itens que estão em avulso, a letrinha A letrinha C, mas se tiver um conjunto, é uma palavra como um todo, para ser tratado com suas devidas posições, aspas duplas é que devem ser chamadas. A gente faz isso até lá dentro do SQL, utilizando queries, criando consultas no banco de dados. A gente utiliza essa estratégia lá também, mas a gente vai aprender isso aí, porque agora, nesse exato momento, a gente variar entre uma aspa simples, aspa dupla, vai mostrar que é uma falha, vai mostrar que está errado isso diante da linguagem, mas o compilador funciona tranquilamente. Futuramente, quando a gente já estiver trabalhando direto com conexão com banco de dados, aí a gente tem que exigir realmente que continue com a padronização, que seja aspas simples, aspas duplas, e a gente tem que tomar cuidado também, às vezes com copia e cola, você vê um código ali numa página, vê num arquivo de Word, copia aquele código e cola no teu compilador. Quando você cola nesse compilador, as aspas poderão ser aquelas aspas de poema, aquelas aspas caídas. Se for aquela dali, o compilador não aceita. Você vai lá, deleta elas e coloca aspas duplas do jeito que tem que ser. Tudo bem? Vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto. E aí a gente vinha aqui falando sobre a declaração de vetores. Já vimos em muitos programas o uso de vetores do tipo string. A gente já utilizou o string algumas vezes. Tanto que na chamativa aqui do nosso programa, os tais vetores string, a gente sempre chama com a porcentagem US, a porcentagem S. Strings são sequências de caracteres. Como os strings são representados no computador? Cada caractere é representado por um código ali da tabela ASCII, um inteiro no intervalo de 0 a 255. Isso quer dizer que no nosso idioma, lá na tabela, essa tabela ASCII que está dentro do computador, existe uma valoração ali, existe uma simbologia ali pronta para esperando aquele tipo, aquele símbolo, aquele caractere, e nele vai ter o seu devido valor. Não é à toa que a gente já chegou até a trabalhar a aula anterior, a gente falou um pouco sobre a função de conversão, e quando a gente convertia uma letrinha para um inteiro, a gente percebia que ela tentava ter ali o seu valor, e esse valor era lido justamente dessa tabela ASCII. Cada símbolo tem o seu valor. Inclusive, na função de comparação, a CMP, vocês devem lembrar disso, a strcmp, ela faz a comparação entre dois vetores, dois strings, dois símbolos, e ela consegue definir que letras minúsculas têm um valor maior do que letras maiúsculas, ele consegue perceber a numeração interna. Outra coisa que a gente vê, até mesmo o que tem dentro da tabela ASCII, que é o seguinte, quando você faz uma sequência, até no seu teclado, você está digitando alguma coisa lá, fazendo um SMS, está num chat aí, como o chat no nosso YouTube, existem certas sequências que você coloca que ela vai chamar justamente uma imagem, elas estão relacionadas àquela simbologia, a sequência daqueles símbolos estão relacionados a uma imagem, como por exemplo, eu colocar aquele dois pontinhos, né? Dois pontinhos e fechamento de parênteses, aí vai aparecer a carinha do feliz. Por quê? Porque isso já está conectado, essa simbologia, essa sequência está conectada a um símbolo, a uma imagem, aquele nosso bonequinho sorridente. Cada caractere é armazenado em 1 byte. Assim, o string é armazenado em bytes consecutivos de memória. Para identificar o final de um string, a linguagem C utiliza o caractere especial, o /0, que é o código ASCII para o 0. /0 é o código ASCII justamente para finalizador ou simplesmente o 0. No caso aqui, eu iniciando um vetor e inserindo dentro desse vetor
algo como uma string, como por exemplo, eu colocar a palavrinha linguagem C, ele vai ser representado na memória desse modo aí. Linguagem, o espaço entre linguagem e C vai ser ali ocupando ali justamente um espaço de bytes. Esse string tem ali, ele vai consumir exatamente 12 bytes de memória. Então ele acaba guardando ali. Ele acaba usando, sendo que o último vem o nosso finalizador. Apesar disso não aparecer, mas ele vem o finalizador automaticamente. Como as posições de memórias ocupadas pelo string são consecutivas, cada uma dessas posições pode ser identificada por um índice. Assim, para armazenar uma string, podemos declarar uma variável indexada, também conhecida como vetor. E aí a gente vê que na parte baixa dela, automaticamente, a gente já tem ali, isso aí é de modo só para a gente entendimento, que ela já tem um índice conectado àquela posição. Quando a gente estiver mexendo com banco de dados, a gente chegar lá em banco de dados, vocês vão perceber também que sempre que vocês forem utilizar a estrutura de tabelas dentro do banco de dados, automaticamente cada espaço que você vai criando vai sendo ligado a um índice. Como, por exemplo, vocês que a maioria de vocês, eu acredito que não tem ainda mexido com o banco de dados, mas já devem ter acessado um arquivo de Excel. Quando vocês estão lá no Excel e começam a preencher uma coluna com vários nomes, vocês percebem que no canto, sem você colocar, já tem uma numeração, já está lá 1, 2, começa com 0 lá no cantinho, 1, 2, 3 e assim por diante. Cada número que você vai colocando, a cada nome que você vai colocando, vai tendo ali um número. Esse número é justamente o índice daquele arquivo do Excel. E é por isso que o Excel, ele é totalmente aceitável você fazer a conversão de itens, o transporte de dados que estão dentro de uma lista do Excel para uma base de dados. Porque ele já tem naturalmente o seu índice. Porque o índice é a regra natural para demarcar onde cada símbolo, cada item está ali armazenado, seja num vetor ou seja na base de dados. É importante, na linguagem C, os valores dos índices começam sempre com 0. Portanto, essa variável, uma variável S, pode ocupar até 12 posições do tipo char, ou os 12 bytes. Podemos considerar que a variável S corresponde a um conjunto de 12 variáveis do tipo char. O nosso vetor aí, que eu chamei como variável o vetor S, ele é do tipo caractere. E aí ele ocupa todas essas posições. Sendo que os seus índices, por começar a contagem de 0, ele vai de 0 até 11. A memória alocada para uma variável é dada pelo número de posições de memória multiplicado pelo tamanho do tipo em bytes. Então, em cada um desses nossos itens aqui, ó, vou criar cria uma variável A. Essa variável A, ela está ali, variável, no nosso quadro. Vamos acompanhar nosso quadro. Ela é do tipo int, assume ali tamanho de 4 bytes. Ela tem só uma posição, por ser uma variável simples, e ela guarda ali 4 bytes. Ela precisa ali de 4 bytes, que é o byte, o tamanho de uma variável do tamanho do tipo int. Já no segundo exemplo, eu tenho um int b, que é um vetor, que ela vai crescer até 15. Então, isso sem valores internos, tá? Estamos criando aqui esses nossos vetores, eu estou fazendo esse exemplo sem valores já alocados. Isso é só a criação do tal do cercadinho lá na memória. Então, eu tenho a B ali, é do tipo int, o tamanho dela também é 4, ela assume ter 15 posições, e ela, por assumir ter 15 posições, multiplicado a 4 bytes cada uma delas, 4 vezes 15, dá 60 bytes ali, o tamanho total de espaço em memória que ela está ocupando. E aí vai para o float ali assumiu que é 20, então ela vai ocupar 80 bytes. Do tipo caractere, a última ali que ocupou 100, ó, um vetor do tipo caractere que vai para 100 espaços, 100 índices criados. E aí, por ser do tipo caractere, que é a que ocupa menos espaço, a gente sabe que do tipo caractere, ela ocupa só 1 byte, é a menor que tem. E aí ela vai ocupar ali, alocar 100 bytes. Uma variável pode não ocupar todas as posições de uma memória alocada. Como exemplo, eu tenho aqui
um vetor de 100 posições do tipo caractere, que a gente viu ali que esse 100 posições ocuparia o quê? 100 bytes. E aí eu vou incluir dentro desse nosso vetor esse nomezinho aí, canal underline educação. Dos 100 bytes alocados, a variável está ocupando apenas 10. Lembrando que os últimos caracteres, o último caractere dele, 10 não, gente, ele está ocupando mais aqui. Que 10 aqui, seria 5, 6, 8, 10, 13. Não é 10 não, isso aqui é 13. Ocupou as 13 letrinhas. Exatamente, 13 letrinhas. 1, 2, 3, 4, 5. 13 não. Tem um underline ali também, gente. O underline ali também ocupou mais um, ó. 14. Vamos contar direitinho aí. 14 espaços estão sendo alocados ali. Então, 14 estão ocupando esse nomezinho aí, canal educação. Sendo que o último, além disso, ele ainda vai ter o finalizador, o /0, ocupando então as 15 posições. Uma variável jamais poderá ocupar mais posições do que o total de posições alocadas. É óbvio, se eu tivesse ali no caso, esse char D do tamanho 10, esse nome canal educação não caberia dentro desse nosso vetor. E por esse motivo, dá erro no nosso código, ele não aceitaria isso. Ele não aceitaria a inclusão desses dados ali dentro desse vetor. A gente tem aqui um exemplo, eu tenho um float, tamanho 20, e aí, inserindo na posição 0, inserindo na posição 19, fazendo a inserção ali na posição 20. Espera aí, posição 20 não existe, né? Porque ele começa de 0, então ele vai de 0 a 19. Não existe a posição 20. Isso aí seria justamente a tal invasão de memória. A invasão de memória é um erro muito grave e irá comprometer a execução do programa. A gente tem que tomar cuidado com isso. Por enquanto, a gente está só aprendendo a criar essas estruturas, a criar os nossos códigos iniciais. Mas vocês vão perceber que no futuro, bem lá no futuro, quando a gente chegar lá praticamente no último módulo, e a gente já estiver bem habilidosos na escrita de códigos, a gente vai começar a se preocupar com a segurança dentro dos nossos sistemas, dentro dos nossos códigos, dentro dos nossos programas. E aí vocês vão perceber o seguinte, deixar espaços vazios ali, soltos, isso aí poderá ser locais, pontos, fraquezas no seu sistema para possíveis ataques. Para vocês terem uma ideia, dos ataques mais utilizados, é um dos mais utilizados, se não o mais utilizados em ataques hackers no mundo inteiro, é um ataque chamado SQL Injection. O que é o SQL Injection? É injetar código de SQL, que é a linguagem de banco de dados, dentro de certos sites, dentro de certos sistemas, onde esses códigos vão ser executados e poderão destruir, roubar dados, faz de tudo, ele deixar o sistema todo mais lento. Isso aí vai ao bel prazer do hacker. Ah, mas ele vai injetar isso em que local? Esse código, esse pedaço de código, esse pedaço de algoritmo que vai ter ali uma consulta de banco de dados, ele vai injetar, ele vai inserir, ele vai colocar isso onde? Em um local, em um espaço ali na memória daquele sistema. E onde seria esse espaço, gente? Aí a gente começa a ver que nesses vetores, matrizes, um vetor como um todo, que a gente deixa espaço, ele já é um ponto de ataque. A gente não tem que deixar desse modo ali, espaços vazios ali na nossa memória. Por enquanto, a gente não está se preocupando com isso, porque para nós a gente não está se preocupando ainda com a segurança. Mas futuramente, quando a gente estiver trabalhando com refinamentos, futuramente, quando a gente estiver se preocupando com segurança, a gente tem que ter uma visão sobre isso. Principalmente se a gente for trabalhar com sites, com a questão de ser desenvolvimento web. Porque é aí que acontece a maioria dos ataques e a utilização justamente desse tipo de ataque, o SQL Injection. É um dos ataques mais utilizados no mundo aí. E esse tipo de ataque ele acaba derrubando sites, derruba sistemas. Então a gente tem que tomar um cuidado muito sobre isso. Por isso que está falando aqui, invasão de memória é um erro muito grave.
Não parece tão grave ainda para esse momento, mas futuramente a gente vai perceber que ele pode nos trazer grandes transtornos. Declaração de constante, só para relembrar, já que constante, uma constante, a gente já viu quando estava lá em variáveis, bora ver o uso dessas constantes agora dentro do vetor. O que é a constante, Rio? A constante não é o uso, o espaço, do mesmo jeito que uma variável, só que um espaço de variável que não varia. Ou seja, ele não é variável, mas sim é uma constante. Ele sempre continua aquele valor. Como, por exemplo, as constantes matemáticas como o número π. O valor de π ele nunca muda, por esse motivo está ali. O valor da gravidade aqui na Terra, sempre a mesma coisa, 9,8. Então ele tem sempre essa constante bem aí. Então quando eu chamar gravidade, chamar ali a gravidade, ele deverá vir o valor de 9,8. E é por isso que a gente tem que entender aqui a declaração de constantes também dentro de vetores. Portanto, para usar uma variável indexada, devemos saber qual deve ser o tamanho máximo da variável, ou seja, quantas posições de memória no máximo serão necessárias. Para isso, pode-se definir uma constante. Para definir a constante, lá no início, junto às bibliotecas iniciais, por isso que ele vem até com o nosso jogo da velha, nosso cerquilha, a gente chama ali cerquilha, define, ou seja, defina, e aí a gente dá um nome para essa constante, no caso ali eu chamei de max, e após o nome você dá o valor para essa nossa constante. Percebe que eu não estou nem ali colocando ali o max, o igual, ou seja, o atribui, o recebe 100, mas sim max 100, porque ali já está como constante. A constante, por ela não precisar mudar os valores, serem atribuídos, por isso que já vem logo junto ao nome. Então eu defino ali, define, o nome da nossa constante e o valor que eu quero que ela fique. E quando eu chamar no nosso vetor, quando eu chamar lá no nosso vetor o tamanho dele, meu vetor D vai ser do tamanho 10, vai ser do tamanho 5. Esse vetor eu chamo a nossa constante. Chamo ali internamente o nome da constante. Qual é a utilidade disso realmente? A utilidade disso é que quando a gente cria vetores, vamos pensar que o nosso... Vou colocar um exemplo aqui que vocês vão entender. Imagina o seguinte, você está criando um jogo. E nesse jogo existem vários personagens ali de luta. Personagens de luta, como um Street Fighter desse. Eles estão ali, você está construindo cada um dos personagens com seus devidos poderes e tal. E aí tem um item que é a energia vital de cada um deles. Aquela barra de energia que fica em cima da cabeça dos personagens. Aquele número de energia. No caso de um jogo de luta, todos eles têm a mesma quantidade de energia. Eles vão perder diante do golpe que eles vão ser acertados, se é um tiro, se é um raio, seja o que for, a quantidade de números ali naquela barra. Mas a barra de todos eles é igual, correto? Então, você vai colocar o valor dessa barra aí, nesse tal desse max, nessa nossa constante. Tá, Hildo, então quer dizer que esse max aí eu vou colocar nessa barra, e cada personagem, quando eu chamar o vetor do personagem Ryu, o max dele é 100. Vetor do personagem Blanca, o max dele é 100. Então eu chamo desse modo aí o max e eu sei que o valor máximo daquela barra é 100. Perfeito, então para todos. Já foi uma melhoria, mas percebam o seguinte, também tem níveis dentro desses jogos. Aí eu vou colocar num nível de luta facinho. Um nível de luta fácil, em um nível de luta fácil, o meu max, ele deixa de ser 100 e ele passa a ser 500. O personagem tem mais vida, demora mais tempo para ele morrer. Então o max dele é 500. Então se o max dele é 500 no nível fácil, da mesma forma no nível difícil, o max dele só é 20. Morre bem facinho. Então eu preciso ir em cada uma das barras, em cada um código que está lá. Entro no código do algoritmo onde tem o Ryu e vou lá e modifico. Vou modificar aqui, ele vai ser 50. Vou modificar aqui, aí eu ainda vou fazer um if ainda. Se for nível fácil, ser igual a 500. Se ser nível médio, ser igual a 100. Se for nível difícil, ser igual a 20. Imagina só o tamanho desse meu código. Ao invés de colocar esse monte de se,
eu vou só defino lá no começo esse meu max, essa minha constante, crio ali a minha constante com esses devidos níveis aí, 100, 520, e pronto. Você selecionou o personagem, eu não precisei criar em cada um dos personagens essa modificação. Você selecionou o personagem, automaticamente ele pega esse define aí e que vai para cada um dos personagens. Então isso facilita muito o teu código, descomplica muito o teu código. E imagine o seguinte, se lá na frente, você nesse joguinho aí, você desenvolvedor, você já tem ali 10 personagens de luta, aí você criou um novo personagem. Novo personagem agora, a gente insira no seu jogo agora a atualização com um novo personagem. O que você teve que fazer nesse personagem? Você teve que ir lá, criar o código dele, colocar também as barras com as devidas modificações. Não, você só criou o personagem e chamou o max. Chamou a barra dele, vai ser max, que vai ser idêntica à dos outros. Assim, não modifica um de outro. E você ainda tem uma proteção a mais, utilizando esse tipo de metodologia. Vocês sabem que em jogos tem sempre aqueles módulos que quebram ali, quebram o jogo, você quer aumentar, deixar a energia infinita, quer fazer uma coisa e outra dos personagens. Se você for fazer um bot, um algoritmo hack para quebrar isso, vai ser muito mais difícil. Por quê? Porque vai estar lá definido lá na constante. Se você colocar energia infinita, todo mundo vai ficar com energia infinita. E um jogo de luta que ninguém morre não presta. Aí é mais difícil. Agora, se eu definisse esse nosso vetor para cada personagem, bastava eu chamar naquele personagem, aquele código, eu colocar o meu algoritmo modificador de energia e aí só ele ia ficar invulnerável. Então isso modifica até mesmo alguém de quebrar o teu código, estragar o teu joguinho. Então nesse caso aqui, lembrar que não há problema se for usado menos memória do que o total alocado, porque variáveis indexadas são importantes. Vamos entender um pouco. Vamos considerar esse seguinte problema aqui, essa codificação. Deseja-se ler as notas obtidas pelos alunos de uma classe e determinar a maior nota obtida, a média das notas e o número de alunos com a nota abaixo da média. Determinar a maior nota e a média é relativamente fácil, mas como determinar o número de alunos abaixo da média? Então aí que é a grande dificuldade da gente entender, da gente fazer essa contagem de quem está abaixo da média, porque a gente tem que efetivar aí quem tem a maior nota, contabilizar quem é a média, para ver quem tem a maior nota, para que daí eu faça a comparação com o número da média com os alunos, ou seja, eu refaça a leitura desses alunos. E aí eu preciso dessa estrutura de vetor. Por quê? Porque aí vai estar tudo armazenado dentro desse vetor, e aí eu saio refazendo o caminho desse vetor. Olha nesse caso aqui. Eu venho lá e pergunto quantos alunos. A pessoa digita a quantidade de alunos. Essa quantidade de alunos vai ser o tamanho máximo de voltas dentro desse laço. Dentro do laço, quando eu estou no laço, a pessoa digita a nota será lida e aí sim eu faço aquela comparação dessa nota pelo valor ali da média. Aí sim, a partir disso aí, que eu faço essa contabilidade aí. Para determinar o número de alunos com notas abaixo da média, é preciso conhecer as notas de todos os alunos. É aí que está a dificuldade. Como? Pedindo para o usuário fornecer as notas novamente. Imagina se eu vou lá, digito as 10 notas, 30 notas dos alunos, e ao final, só para saber quem está abaixo da média, eu sou obrigado a digitar tudo de novo? Não, isso tem que ficar guardado, gravado em algum local. Então, definindo uma variável para cada nota, também não seria... Eu criaria 30 usuários, 30 alunos, eu teria que criar 30 variáveis, também não seria legal. Quantas variáveis deverão ser declaradas? A solução é usar a nossa variável indexada, utilizar o nosso vetor. E assim, a gente sabe justamente, utilizando a variável indexada com o nosso vetor, eu chamo aquela constante, e aí lá na constante que eu dito quantos serão os alunos. Então, ali onde tem float nota max, ele está chamando o define max, que ali foi 100. Então, ele vai aceitar até o número de 100 ali, quantidade de notas.
Então, se eu tenho uma turma com 30 alunos, eu posso mudar esses valores. E isso é perfeito para trabalhar com formulários. Quando a gente estiver trabalhando com a linguagem para o web e a gente tiver que pedir certos dados, formulários, a gente vai utilizar esse define. Quer ver um exemplo da utilização do define, a utilização de uma constante definida desse modo, uma variável indexada? Você está criando um formulário, onde nesse formulário a pessoa, o novo funcionário, tem que preencher os seguintes dados. Preenche os dados dele e preenche se ele tem filho. Aí se ele tiver filho, ele responde sim, vai aparecer o campo, ele preenche os dados daquele filho. Mas e se ele tiver 2, 3, 4, 5 filhos? O que vai acontecer? Se ele tem mais filhos, você vai colocando ali, aumentando justamente, utilizando a nossa constante. Que ela só vai ser utilizada se a pessoa responder que sim. Tem filho? Sim. Aí parte para esse lado bem aí. Importante, a declaração de variáveis indexadas exige uma constante entre os colchetes. Como evitar a invasão de memória? Imagine que deseja aumentar o número de alunos da classe de 100 para 200. Que modificações precisam ser feitas nesse programa? Nesse caso, bem aqui, vamos pensar, eu tenho quantos alunos? Aí vai perguntando quantos alunos, a pessoa coloca ali, e aí vai fazer a comparação dessa quantidade de alunos para poder, assim, entrar dentro do if. Se eu quiser aumentar isso, como eu faço essa modificação? Como eu aumento de 100 para 200? É bem mais fácil se eu apontar direto lá para a nossa constante. Uma simples modificação em uma constante. Bora ver um exemplo aqui. Escrever um programa que lê um vetor de n valores, não estou definindo quantos, n valores inteiros, e mostra qual é o maior valor presente no vetor e qual é a sua posição no vetor. Então eu quero que esses números estejam ali dentro desse vetor e aí eu encontre o maior valor destes e nesse maior valor seja mostrada a sua devida posição. A gente visualizando aqui, a gente percebe que o maior número de todos é o número 9 e ele está ali na posição 4. Mas como eu vou procurar este número, o maior número, e mostrar depois sua devida posição? Como eu faço isso? Através de um algoritmo. Se eu não estivesse utilizando ali um laço para comparação, um laço de leitura para armazenar o valor e fazer a comparação, se eu não pensar essa estratégia aí, se torna muito difícil a gente entender isso, da gente conseguir executar tal programa. Bora ver isso em código, como é que fica. Lá no comecinho, eu crio a nossa biblioteca, defini o valor máximo ali de tamanho como 30, deixei como 30, defini logo 30. Linha 6, eu inicio as minhas variáveis, criei algumas variáveis i, n, m, p e criei o nosso valor, nosso vetor que ele vai crescer até o valor justamente da nossa constante, a nossa máxima, ou seja, ele tem ali o espaço de até 30. Se eu quiser aumentar, basta eu modificar aquele valor que está na linha 3. Ele chega na linha 7, ele pede para a pessoa o valor de n, ou seja, o valor de n para a pessoa digitar qual será o valor de n. Esse número vai ficar reservado dentro da nossa variável n. E aí vem o nosso laço. Aí que a gente vai começar a incluir os valores dentro do nosso laço. Linha 8, ele vai fazendo essa leitura, começa com i desde o 0, nossa variável 0, nossa variável i, ela inicia com o valor 0, e ela vai crescer até o espaço de n, ou seja, até aquele valor que eu digitei, o nosso 5, até o espaço de 5. E aí, ele vai crescer, a cada passada, ele cresce mais um. Linha 10, dentro do mesmo for, nosso mesmo laço, ele vai começar a fazer a inclusão dos dados, inclusão ali, o valor de V, cada uma das posições, o scanf vai ocupar naquele devido valor, como é pedido aqui. Nesse caso aqui, ó, esse momento aqui, eu poderia substituir tudo isso somente com uma inclusão direta dos valores. Eu pegasse esses mesmos valores aqui, abria chaves e inseria tudo isso dentro do nosso vetor. Mas eu quis deixar que o nosso cliente, o nosso usuário,
incluísse os valores. E assim, os 5 valores que ele disse que ele ia incluir, ele saiu digitando. Digitou o 2, o 4, o 9, o 7 e o 3. Os 5 valores foram armazenados dentro desse nosso vetor. Lembrando que esse vetor poderia ter sido escolhido até o valor de 30, como definido ali na linha 3, na nossa constante. Após isso, na linha 13 é que começa a real comparação. O M vai receber as posições do vetor, começa com a posição 0, e o P é iniciado com 0, para que seja utilizado dentro do nosso for, lá no nosso if. Lá no for, eu venho com as passadas para fazer a verificação interna dentro desse nosso vetor, ou seja, a partir da linha 14 é quando a gente faz a releitura desse nosso vetor. Linha 8 eu estou preenchendo o vetor e na linha 14 eu estou refazendo o caminho. Então é sempre assim, gente. Para que serve? Qual é a melhor coisa que se pode fazer com um vetor? O primeiro passo é incluir os valores e o segundo passo é fazer a leitura de cada casinha desses valores. Então eu saio passando casinha a casinha, e é o que eu estou fazendo a partir da linha 14. Na linha 14, ele sai fazendo a comparação. Linha 16 eu tenho um if. Para entrar dentro desse if e fazer a modificação, ele vai e mostra o seguinte, o V com o I aí é quem? Ele iniciou com 0 na linha 14, não foi? Então, o vetor na posição 0, que tem um 2, marcando aqui, tem um 2. O V, nessa posição aí, ele é maior do que M, aí a gente olha lá quem tem o M. O M, ele recebeu quem na linha 13? Ele recebeu quem está na posição 0, que é o 2. Aí ele vai fazer essa comparação. Se ele vê que é maior, não vai ser, ele segue adiante. Volta no for, o I vai receber mais 1, agora vetor na posição 1, ele vai comparar o 4 com 2. Quem é maior, 4 ou 2? O 4 vai ser maior, ele que vai ser incluído dentro do P. Ele vai estar colocado ali dentro do M. Ele vai ser colocado dentro do M para passar pela nova comparação. E assim ele vai comparando item a item, valor a valor, posição a posição, até sempre que encontra o maior, ele inclui dentro do M. E aí esse M vai ser comparado com a nova posição. Se a nova posição for maior, essa nova posição, esse novo valor vai ser incluído dentro do M. E assim ele passa por todo o vetor, encontrando o maior valor, encontrando ele no caso no índice 2, terceira posição, o valor 9. E aí ele mostra no final o maior valor, que no caso foi o 9, e sua posição que foi encontrada, que foi o 2. Então nada mais do que passar pela leitura dali, passar pelo vetor de novo, fazendo a leitura, todo o caminho. Alocação de várias variáveis. Se eu tiver, vamos ver aqui na tal pilha de memória, lá na memória mesmo, lá no nosso computador, memória RAM. Eu estou com a memória RAM aberta aí, tem esse espaço que eu estou olhando, a gente vê o endereçamento delas ali do lado, tem 7020, 7014, esse aí seria o endereço. Muito parecido com aquele númerozinho que fica na porta da casa de vocês, mostrando que ali é justamente aquele local, o endereço daquela casa, aquela residência. Então, todo espaço de memória no seu computador, mesmo que ele não esteja sendo utilizado, ele tem essa numeração, viu, gente? Cada um, você comprou uma memória RAM de 2 GB. Aquele 2 GB está todo dividido, todo separado, cada pedacinho dele tem ali um trecho já mostrando aquela posição daquele item. Comprei agora uma de 8 GB, então vai ter mais endereços. E esses endereços aí já são definidos dessa forma aí, 7000, 7004, aquela devida posição. Chegou o momento que eu vou criar variáveis, criei 3 variáveis. O que acontece? As 3 variáveis estão ali, ocupando o espaço dentro do nosso computador. O cercadinho foi criado. Ainda tem alguma coisa dentro? Não tem nada por enquanto. Por enquanto só foi incluído aquele devido espaço ali. O cercadinho foi criado. Se eu quiser criar uma variável, estou criando uma nova variável ali, uma letrinha.
Tá? Uma variável do tipo caractere. Vou colocar letrinhas dentro dela. Então eu fui lá, criei essa variável, tá ali, ela ocupou também um espaço. Ei, Hildo, tem uma coisa aí que está estranha. A variável do tipo char, ela ocupa 1 byte, enquanto a do tipo inteiro ocupa 4 bytes. Então as duas estão do mesmo tamanho aí. Isso aí é só uma demonstrativa, gente. É só um desenho. Mas na real, a nossa memória RAM, ela é toda partilhada, cada endereçozinho desse daí seria 1 byte. Então, quando você cria uma variável do tipo caractere, ela ocupa um quadradinho desse. Quando você pega uma variável do tipo inteiro, ela ocuparia 4 quadradinhos. Ela lotearia aquilo dali. Seria como você, incluindo num terreno, você vai lá comprar um terreno. Ah, eu quero comprar um terreno aqui. Eu quero comprar um terreno que seja 5 metros quadrados. Então é 5 por 5. Ah, não, eu quero mais, eu quero 10 por 10. Então é isso, você faz o cercadinho ali naquele momento. E é o que acontece aqui na nossa memória. Então, a cada vez que a sua memória, dentro dessa pilha de memória, vai sendo ocupada, o lote vai sendo criado desse modo bem aí. E no caso do vetor, ele nada mais é do que cria um monte de uma só vez e tudo do mesmo tipo. Essa estrutura de dados definida como do tipo homogênea. Ou seja, criei um vetor tipo int, ele vai ocupar os 10 espaços logo ali, ó. Vetor do tamanho 10. Ele ocupa tudo de uma só vez. E isso é o que está acontecendo na nossa memória. Vocês estão vendo ali o endereçamento dela do lado, 104, 108. Ele ocupa tudo aquilo. E o que acontece se eu tivesse criado esse vetor sem dizer que era 10? Ele teria ocupado só o primeiro espaço e teria afirmado, ó, daqui em diante, eu estou pensando em comprar. Vou comprar esse pedaço aí adiante. Vou utilizar. Ficava a promessa, um ponteiro, apontando, dizendo, daqui em diante, eu estou pensando em utilizar esse espaço aqui. E aí a gente pode inicializar, como visto aí, a mesma numeração nos dois casos. Eu tenho ali no primeiro item os 10 números, os 10 posições, os 10 itens incluídos dentro do vetor de 10 posições. Na segunda eu tenho ali um vetor que não foi definido o tamanho, mas que também assume as 10 posições. Também posso fazer da mesma forma. Qual a diferença de um para o outro? No segundo, se eu tiver que colocar um 11º item, ele vai aceitar. No primeiro, se eu tentar colocar esse 11º item, ele vai dar estouro de memória. Porque ele já comprou aquilo dali e disse que era só os 10. Ele não pediu mais do que isso. Outra coisa interessante é que o que acontece, eu estou aqui com esse vetor, tamanho 10, e aí eu estou incluindo os 10 números. E eu estou com o programa rodando, está funcionando, tal. E aí, de repente, eu percebo, ei, não era 10, porque aí eu queria colocar os números do CPF. Como eu estou querendo colocar aí os itens do tamanho do CPF, são 11. Ah, eu queria mais do que isso, eu queria 20. Eu posso simplesmente vir lá, ó, posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Tá? Vou botar logo 15. Posso fazer isso? Já estava armazenado os itens lá dentro, tá vendo? Número 2, 3, 5, 7, já estavam armazenados. Eu posso fazer isso? Não pode, gente. Vocês não podem fazer isso, porque quando vocês fazem isso, vocês acabam quebrando, tá? Isso dá a mesma coisa do estouro de memória. Porque o que estava reservado adiante já poderia estar em uso, poderia você não ter mais esses 5 espaços adiante, então por esse motivo acaba quebrando a memória. Ou seja, se decidiu que o tamanho dele vai ser 10, é porque é 10 e acabou. Ah, e se eu quiser agora pegar um outro vetor, criar um outro vetor que tem esses dados, mas que seja do tamanho 15? Pois bem, pois então, você vai fazer o seguinte. Você vai fazer a seguinte coisa, você vai criar aqui, ó, um novo vetor. Nesse novo vetor, você vai armazenar o primeiro vetor. Você vai atribuir os valores do primeiro vetor para o segundo vetor. Você vai incluir tudo que está no primeiro vetor para o segundo vetor. Posso incluir desse modo direto aí?
Pode, você pode, a gente vai ver isso até hoje aqui. Pode, mas a gente já aprendeu que tem uma função para isso. Não é a CPY, a STR, CPY, a COPY, né? Então a gente pode fazer a cópia direto também utilizando a função, que é o modo mais correto de fazer essa cópia. Mas, se você for desse modo aqui, inserir os dados, pode. Você só não pode aumentar o valor daquele primeiro vetor ali. Você não pode crescer esse primeiro vetor. Eu vou até tirar aquele, porque isso aqui está mostrando que ele está crescendo, tá? Está mostrando que ele está sendo iniciado ali. Então, o V1 vai receber o V, que a gente vê ali que o V é justamente o tipo ali, ó, inicial com 10, tamanho 10. Então, ele vai ocupar as 10 posições e ainda vai ter outras 5. E essas 10 posições que ele está ocupando e deixando outro espaço, vai ser em outro espaço de memória. Não será esse espaço que está aqui. Vai ser em outro local. Então você vai ter 2. E aí depois você pode excluir esse primeiro vetor aí, o vetor V. Você pode excluir isso aí e liberar esse espaço de memória. Então nesse caso aqui, se eu estiver fazendo essa inclusão aí desses itens e fizer algo como o vetor não posso incluir desse modo. O vetor posição 10, quero incluir o valor 31. Por quê? Porque eu já estou com as 10 posições dele ali, já incluída, e a posição, o índice 10, não existe. Ah, existe sim, Rodolfo, aqui, ó. Tá aqui na frente. Dá para colocar aí, dá, mas você não criou isso no começo. Não existe o vetor com o índice 10. Esse vetor aí V, o índice 10, ele não existe. E por esse motivo você não pode fazer isso. Isso dá uma invasão de memória. Vamos ver aqui algumas declarações que a gente pode utilizar dentro de vetores, só para a gente relembrar isso. Primeiro ali, eu tenho um int números, tamanho 10. Eu posso declarar desse jeito? Pode. Se eu declarar desse modo aí, int números, tamanho 10, eu devo fazer a inclusão dos tais números desse modo. Estão vendo ali, ó, 34, tem o 6, o 23, tem o -1, 666, 333, 777. Então eu posso incluir diretamente dentro das chaves desse modo. No segundo eu tenho do tipo float. Float, números reais, foi o nome que eu dei para esse nosso vetor. E diz que ele vai crescer até o tamanho de 4. E aí eu posso também incluir os valores. Sendo que ele divide, cuidado com esse ponto, gente. Ele divide cada numeração, cada item com a vírgula. Sempre a divisão é a vírgula. E o que a gente diz, eu estou colocando ali 5,4. Nesse caso aqui a gente usa o ponto, porque a gente não pode colocar outra vírgula ali, porque senão ele vai pensar que são dois itens, o 5 e o 4. Por isso a gente utiliza ponto. A separação de itens dentro de um vetor é com vírgula. E a fração de um número real é visto como ponto. É ponto dentro do nosso vetor. Estou criando aqui também do tipo caractere. Disse que ela vai ser do tamanho 10. E aí estou incluindo ali dentro do nosso vetor caractere os itens separados. Eu poderia colocar esse nome dentro das aspas duplas de uma só vez? Poderia. Eu necessito colocar aquele /0 ali no final? Não necessita. Ele já coloca um /0 no final de um jeito ou de outro. Não precisava incluir aquilo dali. Ele já encerra, já tem um encerrador ali no final. Então é desse jeito que eu faço a declaração e instancio valores dentro dele. E por último, algo que a gente já viu, mas a gente vai ver melhor ainda, que é o vetor multidimensional, que ele cresce aí tanto para horizontal como vertical. Ele está sendo demonstrado aí que ele vai crescer no modo horizontal para nível 4 e ali no vertical em 20 tamanhos. Sendo que lá na atribuição eu chamei o nosso vetor ou matriz e nele eu estou incluindo os valores. Estes valores aqui que estão sendo incluídos, o que acontece com eles? Eles estão sendo incluídos dentro desse vetor
mais esse vetor obedecendo às várias dimensões, multidimensão. Assim, desse modo, cada nomezinho desse vai ficar como em uma linha. O João, depois a Maria, a Julieta, o Emanoteu, cada um na sua devida linha. Tipos de vetores. Então, eu posso ter vetores aqui do tipo inteiro. No primeiro aqui, o inteiro, criei ele com o tamanho 3. Lembra disso, gente. Se eu estou criando nosso vetor, eu coloco int números 3, dentro dos colchetes eu coloco 3, foi porque eu criei. Se depois eu chamar números e chamar 3, se eu chamar um númerozinho, chamar 0, chamar 1, eu estou dizendo que ali é o índice. Tá? Depois é o índice. Depois de criado, quando eu chamar com aquela numeração, é o índice. Então ali eu chamei, criei o nosso vetor inteiro, tamanho 3, ele expande até 3, e os índices criados foram 0, 1 e 2. Não vai ter o índice 3, porque ele é de tamanho 3. Começa a contar do 0. Eu já posso incluir os valores ali no início já desse nosso item. Eu poderia também ter feito aqui internamente também, ó, 1, o 20 e o menos 5. Eu poderia ter feito isso aí também, direto, ao invés de criar linha a linha, posição a posição. Depois eu tenho ali o vetor real, também tamanho 3, onde eu posso incluir cada um dos itens. Faço também da mesma forma que foi feito no vetor do tipo inteiros, eu posso chamar a chave ali no primeiro e já incluir esses 3 valores. Tenho do tipo caractere. Da mesma forma também eu posso incluir cada item posição a posição, ou chamar a nossa chave e incluir tudo de uma só vez. E por fim ali a gente tem um vetor que eu chamei um vetor de nomes, ou é a nossa matriz, onde eu estou chamando as duas posições ali, linha e coluna. Eu posso incluir item a item dentro daquela coluna, ou eu posso incluir todos de uma só vez. Como estes dados têm uma relação entre si dentro do nosso array, nosso vetor, podemos declarar usando um único nome para todos os 100 elementos. Lista é um conjunto de 100 números acessados por um só índice. Então, quando a gente chama aqui, eu crio um vetor 100, automaticamente, eu não preciso dizer quais são os índices, eu já crio automaticamente essa minha lista com as 100 posições ali naquele momento. Então a numeração começa sempre em 0, vamos lembrar disso. Isso significa que nesse exemplo nosso, ele vai de 0 até 99. Então eu não preciso sair dizendo no vetor lista aí, lista 0 criando 1 a 1, lista 1, todos eles são criados automaticamente. Imagina só se você tiver que criar um vetor de 1000 posições. Eu teria que sair criando 1 a 1, lista 1, lista 2, lista 3, até chegar à lista 999, é muito trabalho, né? Então ele cria isso de forma automática para vocês. Se o usuário digitar mais de 100 elementos em um array de 100 elementos, o programa tentará ler novamente, porém, o programa os armazenará em uma parte não alocada de memória, pois o espaço alocado foi para somente 100 elementos. Isso pode resultar nos mais variados erros no instante da execução do programa. Vocês percebem o seguinte, eu venho dizendo para você, eu vou criar um de 100, não vou criar um menorzinho aqui. Vou criar um vetor tamanho 5. Se eu tentar nesse vetor de tamanho 5 incluir 6 itens, eu mandar 6 itens para dentro desse nosso vetor aí, deixa eu desenhar ele mais central aqui, para vocês verem. Se eu criar aqui, criei um vetor, vou criar um vetor menorzinho para rabiscar menos. E eu criar aqui assim, vou colocar que ele é int, né? Int 1, o 2, o 3 e o 4. Se eu faço isso, eu estou criando um vetor de tamanho 3, que vai ter os índices 0, 1 e 2, e eu estou incluindo ali, tentando inserir os 4 números, 1, 2, 3 e 4. 1, 2 e 3, eles poderão caber dentro dos 3 índices iniciais. Mas o valor 4, ele não terá espaço.
E o que está sendo dito aqui é que existem certos casos, certas linguagens que poderá aceitar isso. Só que o problema é que na memória, você tem lá a memóriazinha, vamos pensar que aqui é a memória do seu computador, onde você faz o seguinte, eu estou aqui criando, ó, 1, 2, 3. Por consequência, o 4 seria na próxima, mas você, quando criou esse vetor, você fez isso aqui, ó. Você disse que era só isso. Algumas linguagens, principalmente linguagens para script, elas tentam ainda resolver isso, criando esse quarto, colocando esse quarto lugar, esse índice 3, em outra posição, que poderia ser, tipo, lá embaixo. Ele tenta fazer esse arranjo, criando ponteiro, tudo mais. Só que normalmente isso dá falha, então a gente tem que fugir disso. Porque não adianta, uma linguagem que gosta muito de ajudar, vamos lá, vamos chamar isso de ajudar, gosta de fazer isso, é o caso do JavaScript. O JavaScript, ele gosta de fazer isso aí, de ajudar isso, tentar salvar o seu programa, executar ele no máximo possível. Ele tenta fazer isso. Só que nesse caso aí desse uso de memória indevida, ele fazendo isso, outras linguagens poderão não aceitar. O JavaScript, por exemplo, olha o nomezinho dele, JavaScript. Linguagens de script costumam tentar ajudar isso, utilizar dessa forma a memória. Só que a gente não tem que transformar isso numa prática. Eu até olho isso como uma falha, um erro, uma linguagem aceitar isso, aceitar uma falha dessa, um estouro de memória como esse, sendo utilizado aí, dando um arranjo. Mas a gente tem que sempre fugir disso. Lembre-se, criou um vetor de 3 posições, só inclua 3 itens dentro. O elemento do array tem todas as características de uma variável e pode aparecer em expressões e atribuições. No caso aqui, eu tenho uma lista, chamando posição 2, e aí o que eu estou fazendo? Eu estou somando nessa lista, que ela vai até 100, não é isso? Esse vetor lista foi tamanho 100. Eu estou pegando as posições 20 e a posição 3, somando esses dois valores e incluindo dentro da posição 2. Posso fazer isso? Pode. Você pode pegar aqueles itens naquelas posições e fazer essa soma. Da mesma forma que eu posso somar todos os elementos. Eu tenho aqui uma variável nova, soma, onde ela começa com 0, e aí eu posso fazer a soma de todos os itens utilizando um laço for aí, para somar todos os itens nesse nosso caso. É possível inicializar vetores no comando de declaração. Como exemplo, a gente tem aqui, a gente já viu isso, está aqui, 10 posições, criei os 10. Cria e inicializa vetor de 6 posições. O tamanho do vetor pode ser omitido se houver a inicialização do comando de declaração. Eu posso também criar um vetor, já foi dito aqui, 6 posições, incluir desse modo. O que acontece? Ele cria os 6 cercadinhos e deixa uma setinha apontando, o tal ponteiro que a gente ainda vai estudar, apontando para o próximo lote, dizendo, olha, eu vou usar isso daí. Não agora, mas vou usar. Vamos para um exemplo. Leia para um vetor 10 números digitados pelo usuário e depois imprima todo o vetor. Ou seja, a pessoa vai ser pedido para ela digitar, a pessoa digita e vai ser incluído dentro do vetor e depois mostrado em tela. Lá no Portugal, eu trouxe aqui o exemplo do Portugal também, lá no Portugal a gente vê justamente isso. Ó. Eu tenho lá o nosso for, que aqui é o para, ele vai fazer essa contagem de i, sendo 0, até 9 passos. Aqui seria só o nosso for com aquela condição, a inicial, até onde eu vou e a finalização. A pessoa digita, recai ali na linha 10, dentro do nosso vetor criado, que são um vetor de 10 posições, que vai de 0 a 9, os seus índices. O vetor vai preenchido, é todo preenchido, e aí na linha 13, um outro for, ou um para aqui no Portugal, ele vai simplesmente ler cada um deles e mostrar em tela. Bora fazer esse mesmo aqui na linguagem C. A gente tem ele aqui no Portugal, tá? É funcional assim, mas a gente já está na linguagem C.
Na linguagem C, como é que ele faz isso? É a utilização do nosso para ou for, sendo os dois for, os dois laços. O primeiro laço serve para quê? Para preenchimento. Ali, ele vai fazer a contagem da posição 0 até o i chegar em menor ou igual a 9. Ou seja, ele vai contabilizar as 10 posições. E aí, ele vai pedir que a pessoa saia imprimindo, a pessoa digite em tela. A pessoa digita um número, cai na primeira posição, no índice 0. E assim por diante. Cada vez que ele digitar, vai caindo naquela devida posição, chegando até o índice 9, a última ali, porque o i vai estar menor igual ao 9. E aí ele sai desse laço e vai para o segundo laço. No segundo laço é o laço de leitura. Então ele sai contabilizando também esse i, utilizando de novo a nossa variável i. Ele sai lendo uma a uma, passando ali as 10 passadas que ele vai dentro desse laço. E aí ele vai olhando uma a uma e mostrando, printando em tela o que está dentro daquele vetor. Então o primeiro vetor foi preenchendo e o segundo vetor é mostrando em tela. Posso fazer isso com um vetor sem definir uma quantidade, um tamanho ali logo de cara? Leia para o vetor n números digitados pelo usuário, depois imprima todo o vetor. Nesse caso aqui, o que acontece? Iniciei duas variáveis. Uma i, que vai ser utilizada dentro do nosso laço, e a n, que vai ser utilizada para justamente essa quantidade de números que o usuário que vai decidir. No último exemplo, a gente estava obrigando que fossem 10. Não, mas agora eu quero que o usuário dite o tamanho que ele quer. Talvez não seja 10, talvez seja 15, 20, 100. Ele que vai dizer. E aí começa ali, print, digite o valor de n. A pessoa digita quantidade de vezes, quantos valores, qual será o tamanho desse vetor. Eu não defini isso, quem vai definir vai ser o usuário. Ele digita ali um número, esse número fica dentro de n, dessa variável n, e aí eu coloco esse nzinho no nosso vetor. Criei agora o vetor. Vocês percebem que o vetor está sendo criado localmente também dentro do nosso algoritmo, dentro do corpo do algoritmo, mas depois, somente depois do usuário decidir qual será o tamanho desse vetor. Aí sim, eu crio esse vetor chamado v e dito que dentro desse vetor vai ter, dentro dos colchetes vai ter o nzinho, que vai ser quanto que a pessoa digitou. E vem o nosso laço, primeiro laço, para preencher esse vetor. Esse vetor vai começar em 0 e vai até o valor que a pessoa digitou. E assim, a cada posição, até chegar ao limite do que a pessoa digitou, ele vai preencher todos os valores. Após isso, é só vir para o segundo laço. E no segundo laço, eu percorrer todos os valores novamente, todos os caminhos, cada um dos índices do nosso vetor e mostrar em tela. Então vocês percebem que, desse modo, eu não estou obrigado a criar um vetor de um tamanho fixo. Eu não sou obrigado a isso. Ah, Hildo, mas se eu não criar um tamanho fixo, eu vou deixar aqueles espaços que você já me avisou que tem problema de segurança. Eu vou deixar aqueles espaços que já me avisaram que isso não é interessante para o uso de memória, é um mau uso da memória, eu vou estar ocupando espaço em memória. Então não é interessante fazer isso, é interessante eu saber exatamente quanto que eu quero. E quem melhor de saber o quanto a pessoa quer, que é justamente o próprio usuário. É aquele exemplo que eu falei do formulário de preenchimento de filhos. Estou preenchendo quantos filhos eu quero. Então, eu perguntaria nesse momento para o usuário, quantos filhos você tem? Aí o cara responde, 3 filhos. Pois então, já que são 3 filhos, foi criado ali um vetor, esse espaço, para ocupar os dados daqueles 3 filhos. Após os 3 filhos, eu mostraria nesse último for o nome dos 3 filhos, os dados que foram digitados, e aí eu sairia disso e continuaria o nosso formulário. Tá vendo como às vezes você tem que perguntar para o usuário qual será o tamanho? Isso depende muito da situação, depende muito do momento ali, do tipo de programa que você tiver a criar naquele exato instante. Turminha, chegou aquele nosso momento do nosso intervalo de 20 minutinhos. Então vamos ao nosso intervalo e já já a gente retorna para a nossa última parte da nossa aula.